Bem-vindos ao podcast dos Tijolinhos. Hoje nós vamos falar sobre um tema de muita relevância na sociedade atual, que é a ansiedade. Eu estou aqui com a Júlia, com a Liara, com a Lislier, com a Marina e eu sou a Débora. Nós escolhemos a ansiedade. É um tema que a gente está vivenciando muito ultimamente. É uma doença que ela está se tornando extremamente comum e principalmente na nossa fase que a gente acabou de passar, que é a fase do vestibular. A gente acabou de sair da pandemia, que teve um agravante muito dessa doença. E esse agravante foi por vários motivos relacionados à pandemia, principalmente. Incerteza econômica, incerteza com relação à doença, às próprias pessoas que nos circundam. Foi uma situação muito nova, uma situação que ninguém estava preparado para acontecer. Até hoje não está completamente resolvida. Até hoje é fonte de muita inquietação psicológica. Eu acho que além disso, até mesmo antes da pandemia, pode-se falar que a ansiedade está presente desde a nossa infância, que pelo menos a gente aqui, conversando um pouquinho antes sobre isso, nos identificamos que a gente sempre sofreu uma cobrança muito grande da sociedade com relação ao nosso futuro, às pretensões, e já teve muita certeza disso desde cedo. Tem essa cobrança, desde pequeno tem que fazer inglês, tem que aprender também falar espanhol, tem que ter dança, tem que ter piano, tem que ter as notas 10 na escola, principalmente que é a medicina. E daí a pessoa acaba crescendo com toda essa pressão e isso acaba gerando um quadro de ansiedade, até mesmo na infância já pode gerar, e daí acaba sendo muito mais difícil de ser diagnosticado, porque a criança pode ser só considerada como uma criança difícil, com algumas dificuldades, e daí isso acaba só gerando mais problemas posteriormente. E a percepção na verdade a negação de investigar uma possível ansiedade na infância, isso pode fazer com que ela vá se agravando com o tempo e seja muito mais difícil de tratar depois de adolescente ou no jovem. Além disso, tem também muito um estigma com todas as doenças mentais, mas principalmente com a ansiedade, porque muita gente acha que ou é frescura ou que é só um traço da personalidade da pessoa, que ela é só uma pessoa ansiosa. E muitas vezes pode ser sim, a pessoa só é ser ansiosa, mas também pode ser uma patologia de fato que precisa ser tratada com um profissional, precisa de um tratamento mais sério, até muitas vezes medicamentoso. Tanto que hoje em dia tem muita gente que se autodiagnostica com ansiedade. Tipo assim, nossa, eu tenho... que muita gente fala, tem o grau de ansiedade, só que no final nem muito que existe isso. Daí tá na internet, isso agora é uma coisa muito comum e vai, principalmente no TikTok, que é o que tem mais adolescente hoje em dia, TikTok e Twitter, eles falam, eu tenho ansiedade, não sei o que, e no final a pessoa só tem o sentimento de ansiedade e não a doença de ansiedade. E além disso tem a questão da rede social também, que a Liara pontuou, que as pessoas, existe sempre a cobrança da vida perfeita na rede social, e todo mundo tem rede social, né? Então sempre fica um aceleramento assim da vida, e as pessoas sempre ficam pensando no que o outro está fazendo, se a minha vida é pior que o outro, comparação, isso. E essa comparação é muito relevante no meio acadêmico, que é o meio que a gente está inserido. Então você vai, por exemplo, no Instagram, tem várias pessoas que estão fazendo vários projetos, indo em palestras, conseguindo tirar notas boas, e aí só isso que você vê. E aí inicia todo um processo de comparação que pode agir como um gatilho para esse transtorno de ansiedade. Sim, e muitas vezes as pessoas acabam, principalmente influencers, postam no Instagram nem sempre a realidade. Só a eles parte postam boa da vida. Eu já vi, no ano passado, no ano de vestibular, eu acompanhei vários vestibulandos que postavam só a parte boa. Quando tiravam notas boas, eu via pouquíssimos que postavam os momentos que estavam tristes porque não conseguiram atingir alguma coisa, ou como eles ficaram quando não passaram. E isso vai agravando o sentimento de solitude de quem tem a ansiedade desenvolvida, assim, porque a pessoa acaba pensando que só ela está passando por isso, e isso acaba também influenciando na negação desse sentimento, na negação dessa patologia, e eu acho que é o que contribui ainda mais para o crescimento desse estigma todo da sociedade. Até falando sobre esse tema de negação, eu posso falar que ano passado
eu comecei a ter, principalmente perto da época de vestibulares, eu comecei a ter pequenas crises de ansiedade que eu não acreditava que eram crises de ansiedade. Eu acredito que eu criei um estigma, mais ou menos, comecei a atribuir isso, tipo, não é ansiedade. E daí começaram, principalmente nas noites anteriores ao vestibular, começaram a ficar tão fortes que eu percebi que era alguma coisa. E daí eu fui no psicólogo, primeira vez, e daí ele falou: eu tenho ansiedade. E ele falou comigo e me encaminhou para um psiquiatra para eu começar a tomar remédio. Mas eu até, quando eu comecei a ir para esse psiquiatra, eu me senti até um pouco em negação. Eu até tentei falar para ele que eu achava que não era, que talvez era só estresse, não era nada muito forte. Mesmo ele falando para mim que era, eu ainda estava em negação. Sim, isso é muito legal tu compartilhar com a gente, porque acho que todo mundo teve certas crisezinhas, certos momentos de ansiedade, assim, principalmente a gente, por ter passado pelo processo do vestibular, que é uma situação, é um período muito difícil da vida de quem está pretendendo entrar na faculdade. E é muito bom poder conversar sobre isso depois de a gente ter passado e reconhecer que é uma situação normal e que pode voltar a acontecer com a gente, e que tem outras pessoas que também passaram por isso, que pode estar aqui nos apoiando, nos ajudando, que infelizmente o jovem está sujeito a situações de estresse e que pode desencadear isso, mas que tem outras pessoas que estão aqui para se ajudar. Sim, essa rede de apoio para uma pessoa que está passando por um momento difícil, tá? Tipo, não necessariamente a ansiedade, mas que está em estresse, é muito importante. Ter uma rede de apoio com pessoas que estão ou na mesma situação ou que podem te ajudar faz toda a diferença. E falando da pessoa ansiosa, tanto a rede de apoio quanto outras atividades, assim, são muito importantes. Fazer coisas que gosta e que deixa a pessoa calma e tranquila. Fazer atividade física, mudar a alimentação, ter momentos de lazer. Isso é muito importante. E também é muito importante saber quando procurar ajuda, quando que essa ansiedade tá te afetando tanto que é necessário ir atrás de um profissional. Isso que a Marina falou tem a ver com o tratamento medicamentoso. Existem alguns tipos de ansiedade, principalmente ansiedades que são mais centradas em um evento específico ou em uma parte específica da vida. Geralmente elas não precisam tomar um remédio, não precisa da parte medicamentosa. Tem muito aquela parte da respiração, de outras atividades, tomar uma água gelada. Isso são alguns tratamentos para ansiedade que não envolvem o medicamento. E aí entra o papel do médico. Ele que deve ser responsável por conseguir diferenciar uma ansiedade manejável sem medicamento de uma ansiedade tão severa que precisa ter esse tipo de intervenção. É muito importante o médico ele ter uma escuta muito boa, né? Fazer uma anamnese completa e atenta, né? E ter uma empatia com a pessoa, tentar falar de uma maneira que a pessoa entenda e se identifique, né? Não ficar usando só termos médicos. E eu acho também importante o médico conseguir fazer essa interdisciplinaridade. Quando ele for atender, ele se precisa de uma ajuda de um nutricionista para trazer talvez uma dieta diferente para a pessoa, ou uma atividade física, ou alguma outra área da medicina, porque esse processo da ansiedade envolve várias áreas mesmo. E é importante que o médico, na escuta dele, na conduta dele, ele consiga perceber que não é interessante individualizar essa patologia. É muito importante entender que a ansiedade não vem do nada, que tem vários fatores culturais, vários estressores que podem potencializar e criar essa ansiedade. Como a gente falou antes, questão escolar, questão de rede social, da própria pandemia, de incertezas em vários aspectos da vida. Geralmente o médico que cuida dessa parte é o psiquiatra. Só que a ansiedade pode somatizar os sintomas, ou seja, pode virar uma dor de estômago, uma dor no peito, uma dor de cabeça. Então, muitos pacientes vão para cardiologistas, vão para neurologistas, vão para gastros. E esses médicos também têm que saber diferenciar uma doença física e a doença mental. Eles têm que ter eles também têm que achar um jeito
que o paciente vai entender que não é uma patologia física. Exatamente isso, é saber reconhecer a necessidade de encaminhamento e a valorização de outros profissionais que podem ajudar em outros aspectos, como um psicólogo, um psiquiatra, que seria, né, uma especialidade, mas até mesmo uma fisioterapia para o controle da respiração, ou talvez um educador físico para desenvolver essa parte de exercícios que podem melhorar a qualidade de vida da pessoa e fazer com que ela se sinta melhor, não somente tratando com medicamentos, mas sim tornando mais leve assim outras partes da vida dela. E também é muito importante que o médico, tanto o psiquiatra ou até mesmo o psicólogo, saiba trazer a família do paciente ou os amigos, as pessoas mais próximas, porque eles também, querendo ou não, estão envolvidos nesse processo, eles têm que ser mais empáticos, tem que entender a pessoa e não julgar, né? O médico tem também o papel de fazer os que estão envolvidos nesse processo estarem, de fato, envolvidos. Outra coisa que o médico tem que fazer é que quando precisa do medicamento, alguns medicamentos para ansiedade, no começo podem piorar a ansiedade, fazer com que a pessoa tenha pensamentos suicidas e tudo mais. Então, é preciso ter um acompanhamento mais certinho, tipo, de semana em semana, quando a pessoa começa a tomar o remédio. E eu acho que além disso, falando bem da relação do médico com o paciente, a gente pode ressaltar que é muito importante usar termos simples, de fácil compreensão, para que a pessoa não fique assustada com o diagnóstico, normalizar isso, demonstrar acolhimento, apoio, mostrar alternativas, grupos que podem ajudar. Isso é muito importante na relação de sensibilidade com o médico e do conforto com o paciente. Sim, eu concordo totalmente. E, como a gente falou, além de ser essencial, imprescindível o médico saber ouvir, ele também tem que conseguir instigar o paciente a conversar, a expor seus problemas. Porque, muitas vezes, a pessoa tem esse transtorno de ansiedade, mas ela não consegue ter conhecimento sobre um motivo específico, uma razão específica para isso. Ela só tem esses sintomas físicos, esses sintomas psicológicos, mas ela não sabe o que ela tem e ela não consegue nem expressar como ela se sente, os fatores estressores na vida dela. Então, o médico tem que saber conversar e fazer as perguntas certas. Eu até posso falar na minha experiência própria que eu acho que fez toda a diferença quando eu comecei a ter acompanhamento tanto com um psicólogo como um psiquiatra, porque eu consegui falar sobre o que eu estava sentindo. Como a Lisley falou, nem sempre eu sabia muito bem o que eu estava sentindo em relação aos meus sintomas, mas só de falar o que eu estava fazendo naquela semana, ou como tentar me expressar, isso já ajudou muito. E às vezes a pessoa tá sentindo essas coisas há tanto tempo que pra ela já virou normal. A ansiedade pra ela é a rotina dela, então ela nem sabe o que é se sentir bem. Então, para concluir, eu acho que é importante o médico reconhecer que ele não pode individualizar vários problemas estruturais na nossa sociedade quando ele está fazendo o diagnóstico dessa possível ansiedade. Eu acho que ele também tem que saber tanto ouvir, né? Ele tem que ter uma escuta muito atenta e muito empática. E ele também tem que saber como se dirigir, como falar e o que perguntar para o paciente. Saber seus limites também, conseguir agir com interdisciplinariedade, ou seja, ancorando várias áreas da saúde. Eu acho que, além de tudo isso, que é muito importante, achei muito legal esse debate e valorizar momentos assim, né? Porque ansiedade é uma patologia que está presente na vida de todo mundo. Tem que ser discutida. Sim, é importante a gente falar sobre isso. Então, valorizar momentos como esse, assim, e incentivar que os jovens façam isso é muito importante. Sim, com certeza. Falar mais sobre isso publicamente até é bem importante para reduzir um estigma que a sociedade ainda tem com isso. E então é isso. Muito obrigada por terem escutado o nosso podcast sobre esse tema tão importante.